Boa noite, meus irmãos, amados, queridos. Eu quero aqui deixar uma palavra para os irmãos. Nós vamos começar o culto às 19 horas. Eu queria deixar uma pequena mensagem para a vida dos irmãos que vão assistir esse vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida em primeiro lugar, que o Senhor possa te alcançar através das poderosas mãos dele. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra vem de encontro ao meu coração nesse momento. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. A Bíblia diz que Deus amou todo o povo, tanto os cristãos como os não cristãos. A Bíblia diz que Deus amou todas as raças, todas as tribos, todas as nações. Por isso Deus pegou de melhor e deu, para que todos nós chegássemos à salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. O mundo quer dizer todas as pessoas, quer dizer todas aquelas pessoas que são cristãs, aquelas que não são cristãs, aquelas que são católicas, aquelas que são bandistas, aquelas que são de todas as raças, tribos e nações. Então nós temos que entender que Deus, ele não morreu, não mandou Jesus na cruz para morrer somente para os cristãos. Esse texto deixa claro que Deus, ele amou o mundo. Deus amou os prostitutos, Deus amou as prostitutas, Deus amou os viciados em maconha, cocaína, Deus amou todos os ladrões, estupradores, Deus amou o mundo. Então nós entendemos que Deus, ele morreu por toda a humanidade. Então Deus morreu também pelas pessoas boas como para as pessoas ruins. E hoje, nós que estamos na presença de Deus, pela infinita misericórdia e a sua graça, hoje nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, mas nós não somos melhores do que aquelas pessoas que cometem atrocidade ou que cometem qualquer tipo de infração ou de crime. Por quê? Porque hoje a graça de Deus, a infinita misericórdia de Deus nos alcançou. Então por isso que nós estamos de pé, por isso que nós professamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essas pessoas talvez ainda não tiveram a oportunidade de serem alcançados por Deus, não tiveram a oportunidade de serem tocados por Deus. E o meu desejo nessa noite é que você que não tem religião, que você que não professa fé alguma, ou você que é católico, você que é ubandista, você que tem uma outra religião, eu convido você a conhecer Jesus, não uma religião. Religião nenhuma salva homem algum. Religião nenhuma traz homem nenhum para perto, homem nenhum para perto de Deus. As religiões, a única coisa que a religião faz é afastar o homem de Deus. Mas eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não te convida para você estar dentro de uma religião, mas ele te chama para fazer parte do corpo de Cristo. A João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal. Esse de tal é porque não tinha a quantidade, não tinha tamanho. A quantidade, o tal aqui não tem expressão do tamanho a como Deus amou o mundo, como Deus amou você, como Deus amou a sua vida, como Deus amou a sua família. Então Deus, ele amou o mundo. João 3,16, Deus amou todas as pessoas. Então eu entendo que mesmo eu não conhecendo a Deus, na época que eu era louco, na época que eu cheirava cocaína, na época que eu fumava maconha, na época que eu fumava cigarro, na época que eu bebia, Deus já me amava, antes mesmo de eu ter largado tudo isso. Então eu quero dizer para você que Deus te ama da forma que você é, Deus te ama do jeito que você é, e no tempo oportuno Deus vai te trazer para perto. No tempo oportuno, no tempo bem breve, eu profetizo que Deus, ele vai te aproximar dele e você vai ter vontade de estar perto desse Deus. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, o Senhor Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso também é interessante. Por quê? Porque antes eu não cria no Senhor Jesus Cristo. Antes eu criei um monte de coisas, eu criei um monte de coisas que pessoas me falavam, mas eu não tinha ciência do que estava escrito na palavra de Deus. Então eu não cria, eu ouvia as pessoas falar, mas soava meio que diferente, soava meio que estranho, porque eu não tinha conhecimento. Ninguém me explicava verdadeiramente o que eu deveria seguir, ou quem verdadeiro era Deus ou não era. Então sempre houve uma confusão de deuses dentro do nosso país, chamado Brasil, Hoje nós temos muitos santos padroeiros por diversas igrejas, e assim,
muitas das vezes alguns cristãos, eu não falo todos, eles querem explicar que aqueles santos, alguns santos não têm efeito, não pode fazer nada, mas não tem raiz, não tem como a gente explicar para as pessoas aquilo que as pessoas elas acreditaram e acreditam. Então eu entendo que nós, para a gente criticar alguém ou para a gente falar de alguém, a gente tem que saber daquilo que está falando. Não é simplesmente jogar uma palavra no vento e simplesmente achar que a pessoa vai compreender aquilo. Não é assim. Eu não tinha ciência de quem era Deus, de quem era Jesus, de quem era o Espírito Santo, sabe? E hoje, pela infinita misericórdia de Deus, eu conheci Jesus, eu conheci o divino, poderoso Espírito Santo, a qual veio da minha vida, a qual veio, me deu luz, me deu saúde, me deu esperança, me deu expectativa de uma vida melhor. E eu acredito que esse mesmo Deus, Ele pode te dar uma expectativa de um mundo melhor, de tempos melhores. Eu não sei qual a situação que você está passando. Talvez você tenha dinheiro, mas você não tem felicidade. Talvez você é bem sucedido no seu casamento, mas ainda há aquele vazio. Ainda você fica preso, sabe? Você parece que sua felicidade não é completa. É porque está faltando Jesus dentro do seu próprio coração. Está faltando Jesus dentro da tua própria alma, sabe? Para saciar o vazio que nós sentimos. Todo ser humano ele tem fome de Deus. Todo ser humano ele tem vontade de aproximar de Deus. E muitas das vezes nós não sabemos como se aproximar de Deus. Nós aprendemos que nós aproximamos de Deus em rezas, em orações, de várias formas. Mas uma única forma da gente aproximar de Deus é a gente limpando o que está aqui dentro do nosso coração. Para que Deus possa se aproximar de mim, de você, nosso coração tem que estar limpo, nosso coração tem que estar puro. Então nós temos que permitir que Ele entre. Deus é um ser educado, Deus é um ser maravilhoso, Ele é educado, Ele não é como o inimigo da nossa alma que chega e faz e arromba, não. Deus ele pede para a gente abrir a porta do nosso coração para que Ele possa entrar. Então hoje essa palavra que eu quero dizer para você antes do início desse culto às 19 horas, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te abençoe aí Marco Antônio que estava nos assistindo, que o Senhor possa te abençoar grandiosamente. Johnny Marcelo, que o Senhor possa te abençoar grandiosamente, meu irmão. Que a graça do nosso Deus, o poder de Deus possa te alcançar aonde você estiver, e que a paixão de Cristo que houve naquele Calvário, naquele dia aonde Ele subiu naquela cruz, aonde Ele foi pendurado naquele madeiro, Ele estava dizendo assim: olha, está consumado, eu morri por toda a humanidade. O intuito de Deus não é salvar só quem está nas igrejas. O intuito de Deus é salvar toda a humanidade. Então fica aí essa palavra para o seu coração, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa abrir a sua mente a respeito das coisas de Deus. E nós estamos aí para ajudar você no que você precisar. Qualquer coisa você deixa um comentário aí debaixo do nosso vídeo, que nós vamos estar trazendo uma resposta aí para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você sentir no coração, assista nosso culto. Vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook, tanto na minha página do Facebook e também na página da Igreja Missionária de Jesus Cristo, aonde vai ter uma palavra poderosa para o seu coração. Fica na paz, que Deus te abençoe.